Um levantamento da Secretaria Nacional de Política... Olha só, nosso microfone aqui. Vou falar um negócio para você. Olha o microfone aqui, queridinho. Mas vamos lá, vamos assim, ó. Um levantamento da Secretaria Nacional de Políticas Penais mostrou quanto custa um preso por mês aos cofres públicos. Vocês querem saber quanto? O valor é R$ 1.819. O valor ele é considerado 37% maior do que o atual salário mínimo, que é de R$ 1.320. Segundo a Secretaria, as despesas totais do Estado com funcionários, alimentação, transporte, manutenção das instalações e vários outros serviços para os presídios, em janeiro, foram de 860 milhões e 400 mil reais. Em fevereiro, o valor subiu para 953 milhões e 100 mil reais. Esse levantamento foi feito em 16 estados brasileiros e a gente está trazendo aqui exclusivamente para vocês poderem ter essa informação de um gasto que o Brasil tem, que cá entre nós não deveria ser tão alto assim, né, Antônia? Não, é um absurdo. Os caras matam, estupram, cometem os maiores delitos, vão para a cadeia e saem do bolso do trabalhador, que acorda às 5 da manhã, na sua grande maioria, para ralar, para sustentar seus filhos, para se alimentar, ainda sai do bolso da gente R$1.800 e tantos reais por mês para cada meliante. Que país é esse? Que país é esse? Enquanto a gente trabalha, eles estão lá tomando sol, café da manhã, almoço, janta, porque essa é a grande realidade. Tanto é que quando uns ficam muito tempo lá dentro, vão para a rua, cometem delitos de novo para voltar. Eu não quero ficar aqui fora, não. A vida aqui fora é muito difícil, eu vou lá para dentro. O que é isso? O que é isso, gente? Isso é revoltante demais. Agora, o humano, o Pavanato, não querendo de maneira nenhuma criar desavença nesse sentido, mas é um cara que defende o direito de presidiário. Certo? Direito de seres humanos, né? Passa o pano, né? Eu acho que é assim. Não passo o pano, não. Eu não quero numa sexta-feira que vocês fiquem num clima desagradável aqui. Eu acho que a situação é a seguinte: você vê quando acontece um crime, qualquer tipo de homicídio, assalto, violência, a pessoa que é a vítima, ela acaba sendo deixada de lado pelo Estado. E o preso é sustentado pelos impostos dessa pessoa, com uma condição dentro da cadeia muitas vezes melhor do que a pessoa vai ter lá fora. Essa é a verdade, essa é a realidade. Alimento diversas vezes por dia, uma estrutura. Agora no Rio de Janeiro, o governador querendo comprar videogame, computador para os presidiários. Graças a Deus não, porque eu não cometi crimes. Mas quem foi pra lá não tem que ter conforto, não. Você já foi, mano? Quem foi pra lá não tem que ter conforto. Eu já visitei, infelizmente. A situação não é uma maravilha, não. Os presídios brasileiros vivem... Você queria que fosse, mano? Você queria que fosse um hotel 5 estrelas? Não estou dizendo que tem que ser um hotel 5 estrelas, mas não há como negar e ignorar o fato de que os presídios brasileiros têm uma situação muito ruim de violações de direitos humanos, muitas vezes, com superlotação, e essa situação faz com que muitos presos acabem virando reféns do crime organizado dentro da cadeia. A gente precisa fazer essa discussão de uma forma séria e aprofundada. Primeiro, a gente sempre critica aqui a ineficiência da justiça brasileira. Sim. Na hora que se fala sobre os presos do 8 de janeiro, se fala de todas as questões de, mas não estão tendo direitos devidamente observados. Porque lá tem É verdade, só que isso é uma regra no Brasil. A maioria dos presos brasileiros, a maioria não, 1/3 dos presos brasileiros não foi julgada. Está lá preso preventivamente sem ter tido a chance de defesa ainda. É um absurdo. Agora a questão que a gente tem que discutir é: por que não existe uma alternativa mais ampla para que presos possam trabalhar e custear parte do valor da manutenção da sua prisão? Precisamos discutir o modelo, concordo. Por que o trabalhador que levanta cedo, perde o filho para o crime organizado, sofre muitas vezes na família algum homicídio? Por que ele não é amparado pelo Estado e o presidiário é? É isso que a gente tem que ver. Parece que existe uma inversão de valores. O preso é mais valorizado do que a pessoa comum. O direito humano do preso vale, mas o direito humano de quem perdeu um filho pro homicídio não vale. Claro que vale. E a população vê isso e fica indignada, e faz todo sentido. Veja, essa discussão é muito séria. O ponto essencial é:
Quando alguém comete um crime, a sociedade precisa, em primeiro lugar, que a punição exista. Eu não sou contra a punição. Acho que a punição tem um ponto, é uma questão essencial para a gente combater o crime. Isso é um aspecto. Mas um outro aspecto a gente precisa que essa punição seja eficiente no sentido de fazer com que o criminoso não volte a reincidir. Então, um indicador de sucesso, de qualidade de um presídio precisa ser sempre uma avaliação sobre a reincidência dos presos. Se a pessoa vai presa e quando sai de lá, ela teve todos os laços com a família cortados e foi feita de refém pelo crime organizado. Teve cortado porque ela escolheu. Mas, mano, não é isso. A reincidência do crime no Brasil não vem da qualidade dos presídios. Também a reincidência vem do sistema que solta o cara muito rápido. Das duas coisas. Exatamente. Tem presos que não deveriam sair da cadeia. Veja, acompanha o raciocínio. O cara vai fazer o crime de novo, não porque ele ficou na cadeia e foi maltratado, é porque simplesmente o cara deu uma passada, um rolezinho na cadeia, entendeu? Acompanha o raciocínio. 1/3 dos presos não foi julgado. Tem muita gente presa injustamente. A pessoa chega lá, quem que comanda dentro do presídio? O crime organizado. Para sobreviver lá dentro, o que é que ele precisa fazer? Se submeter ao crime organizado. Ele é um refém. Se ele não se submete, muitas vezes ele é morto lá dentro. Mano, mas o negócio é que você coloca prioridade a ressocialização. E a prioridade não é a ressocialização. A prioridade é a defesa da sociedade. A prioridade é a diminuição dos crimes. Depois você ressocializa, se possível. A prioridade é a diminuição dos crimes. Agora, você fala de reincidência. Se a gente transforma o sistema penitenciário num lugar de recrutamento do crime organizado, a gente está fortalecendo o crime. Esse é o meu ponto. Está fortalecendo o crime a partir do momento que você tem um homicida reincidente e ele sai da cadeia, não devia sair. Eu concordo. A legislação tem que mudar para o cara nunca mais sair. Mano, eu concordo. É esse o problema. O meu ponto é que ele vai voltar a cometer crimes porque ele é uma má pessoa. Não é esse só é o ponto. isso. Vocês acham que presídio é hospital. Não. Tem que curar a pessoa. Que é isso? O criminoso, ele escolheu ser criminoso. Sou a favor que... O criminoso, ele escolheu ser criminoso. Ele não pode ser curado porque a gente decidiu que vai melhorar ele. Ele melhora se ele quiser. É que tem uma linha tênue nisso. Eu entendo o que você está falando, porque você é um cara fofo do programa, certo, Felipe É o nosso Zé Gotinha, ele é bonzinho. O humano é o que o Brasil precisa, isso não tenho a menor dúvida. Mas o Brasil é horroroso. Você não faz ideia a casta que nós temos aqui. A tua ideia, ela é ótima, só que eu acho que ela esbarra em vários problemas. O Brasil é lindo, algumas pessoas são horrorosas. Não. Fala assim, parabéns. Fala pra mim, parabéns. Não, Felipe Campos, você entendeu o que eu quis dizer. Você só quis dar uma lacradinha básica, querido. Não há problema nenhum nisso. O meu ponto, meu querido Mano Ferreira, é o seguinte. O Brasil é muito, mas muito mais difícil do que isso que você está falando. E aí, dizendo que é fácil, eu acho que esse teu discurso, ele precisa tomar muito cuidado para não esbarrar naquele conceito que tem uma galera que defende que presídio precisa ser Hopi Hari. Mas entendeu? Não é isso que eu tô defendendo. Tem uma galera, de alguma forma, que passa um pano assim, porque o preso tem que ter isso, o preso tem que ter direito àquilo e tal, coitado do preso e tal. Opa, peraí. Tem que ter uma pausa da sociedade para olhar e falar assim, presídio não pode ser lugar bom. Eu concordo com a crítica. Eu acho que o debate público brasileiro, infelizmente, muitas vezes fica numa dicotomia entre quem acha que o bandido é um coitadinho, vítima da sociedade, e quem ignora a realidade e acha que é um vilão e que todos que estão presos... Porque, veja, para você dizer que todos que são presos são um vilão, você tem que achar a nossa justiça eficiente e perfeita, que nunca erra. Eu em primeiro lugar. É uma minoria que está E o meu ponto é, a gente precisa sair das narrativas que são ficciosas, ou seja, não é luta do bem contra o mal. Não é luta do bem contra o mal. Aqui é realidade. A realidade como ela é complexa. Nós hoje temos bandidos de altíssima periculosidade que, na minha visão, deviam apodrecer na cadeia, mas que estão juntos da mesma cela de alguém que nem julgado foi. De alguém que atrasou a pensão alimentícia porque ficou desempregado. Existe uma mentalidade muito comum que tomou conta assim, do nosso ambiente de pensamento, que é tratar os criminosos como se eles fossem doentes. São pessoas que precisam de cura e, por meio de um sistema carcerário eficiente, nós podemos moldar a vida dessas pessoas e transformar pessoas más em boas pessoas. Não é isso que eu estou falando. Mas esse tipo de medida e esse tipo de ressocialização, ele depende exclusivamente do preso.
O preso não é um doente, ele escolheu cometer os crimes que cometeu, ele escolheu o estilo de vida que ele tem. Então você pode sim oferecer oportunidades para esse preso, mas você não pode escolher por ele. Ele só vai mudar se ele quiser. E a verdade é, a maioria não quer mudar. Ele e só se vai a maioria mudar não se quer ele mudar, quiser essas pessoas têm que ser tiver punidas e opções de afastadas da escolha. sociedade. Ele só vai mudar se ele quiser e tiver opções de escolha. Se nós colocarmos ele como um refém do crime organizado, alguém que sai de lá sem nenhuma oportunidade de se reinserir na sociedade, que só tem como laço o crime organizado, que ameaçou ele, que fez com que ele, dentro da cadeia, fosse um refém, precisasse se submeter àquele sistema para sobreviver, quando sai de lá, ele continua sendo perseguido pelo crime organizado. Mas todo cidadão tem opção de escolha. Todo cidadão tem opção de escolha. Nós precisamos ampliar as Tem escolhas. denominador comum nessa história aqui. Todo cidadão tem opção de escolha. O trabalhador, que muitas vezes ganha pouco, Sim. ele não vai sair de casa para roubar, não, porque ele é honesto, ele é decente. Turma, então todo cidadão tem opção de escolha.